A situação jurídica do Bolsonaro está tão ruim que até o Silas Malafaia o abandonou. Porque Malafaia ataca Alexandre de Moraes, ataca o STF, fala aquilo que Bolsonaro não pode falar, dizendo que o ex-presidente é um perseguido, mas no caso do inquérito das joias, Malafaia está em silêncio. Mas como que ele pode falar qualquer coisa? Ele, um religioso, um pastor, vai defender um ladrão de joias. Por isso que esse caso das joias é o pior em termos políticos para Bolsonaro, porque passa a imagem de um criminoso, um ladrão de joias. Isso pega e pega muito mal. O próprio Bolsonaro não consegue falar se ele sabia ou não do esquema, porque óbvio que ele sabia, as provas são robustas, Bolsonaro está sendo abandonado, ele está afundando. Na sua opinião, Bolsonaro, nesse caso, é a derrocada política dele? Por que Malafaia o abandonou? É medo? Se você gosta desse Bolsonaro afundando, like e se inscreva no canal. O Malafaia, pessoal, eu tô reparando que meu cabelo está comprido. Além disso, eu tenho reparado que o Malafaia está em silêncio sobre o Bolsonaro. Malafaia, que é um porta-voz do Bolsonaro, organizou eventos, né, manifestações, disse e fala aquilo que o Bolsonaro não pode falar. Não, o Bolsonaro não pode atacar o STF, o Bolsonaro não pode atacar o Alexandre de Moraes, mas Silas Malafaia fala, Silas Malafaia ataca, mas no inquérito das joias, pianinho. Pianinho. Que aliado é esse que fica em silêncio? Que defensor é esse que fica em silêncio? Malafaia não se manifesta, Malafaia fala sobre o PSOL, sobre outros assuntos, mas sobre o Bolsonaro e no inquérito das joias, nada. Isso é muito interessante. Muito interessante. Na minha opinião, Malafaia está com medo de se associar a esse momento ao Bolsonaro, porque a imagem do ex-presidente foi muito abalada pelo escândalo das joias. Como que Malafaia, um religioso, pode sair em defesa de alguém que está sendo acusado, indiciado e será condenado por roubo? Ele roubou um bem do Estado. O caso das joias, pessoal, ele é o pior para o Bolsonaro, como nós já tínhamos falado antes, porque ele é o de mais fácil compreensão. Pior em termos políticos. Claro, em termos jurídicos, o inquérito do 8 de janeiro é mais grave, vai dar mais tempo de cana. Mas a população entende. O Jornal Nacional foi muito didático, mostrou, ó, esses bens não eram de Bolsonaro, ele foi lá e pegou. Como que fica a percepção do Bolsonaro diante da classe média, mas principalmente diante da população evangélica? Ninguém quer se associar a isso. Ah, os bolsonaristas vão continuar adorando Bolsonaro. Aquele cristão conservador, Deus, pátria e família, pai de família, ele vai continuar? Vai! Isso com toda certeza. Só que não é esse daí não é o grande problema. Porque como o país está polarizado, muito bem dividido, qualquer voto que migre para outro candidato já é ruim para o Bolsonaro. Já é ruim. E o próprio ex-presidente não sabe como se posicionar diante desse caso que é devastador, desastroso para a imagem dele. Porque o Bolsonaro, ele não falou, segundo a Raquel Landim do UOL, nem publicamente, porque nós não ficamos sabendo, né, não saiu nenhuma nota pública, nem para os seus aliados, ou seja, para o seu círculo íntimo, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, se ele sabia ou não do esquema de venda de joias. E por que que isso é relevante? Porque essa falta de posicionamento do Bolsonaro deixa todo mundo sem saber como se comportar, inclusive os próprios advogados. Porque os advogados do Bolsonaro têm uma tese que está sendo inviabilizada por esse comportamento do Bolsonaro, que é a tese dos itens serem personalíssimos. O que é um item personalíssimo? Basicamente um item que o presidente da República pode vender. Os advogados do Bolsonaro estão falando, esses itens eram itens personalíssimos. Ah, não, eles não eram. Ah, mas a gente tinha esse entendimento da lei. Tudo bem, se nós tínhamos esse entendimento da lei, foi um entendimento errado, isso é improbidade administrativa e não peculato. Improbidade administrativa da multa, peculato da prisão. Essa é a estratégia. Só que, se o Bolsonaro tinha o entendimento que ele podia vender os itens, por que ele não fala? Por que ele não fala que ele sabia de tudo isso? Que ele sabia de toda a operação para vender as joias? Ele poderia falar, eu achei que eram joias que eu pudesse vender, eu acabei vendendo, eu dei a ordem, mas ele não fala, ele não dá a ordem, esse que é o verdadeiro problema. Por isso que todo mundo vai ficar em silêncio. Michele vai ficar em silêncio, Malafaia vai ficar em silêncio. Quem em sã consciência vai defender alguém que não tem defesa? Esse é o problema, Michele tá quieta. Nós já questionamos isso, como que uma esposa
fica em silêncio nesse momento. Ah, mas ela vai defender um ladrão de joias? Como Malafaia defenderia, eu pegaria mal pra ela. São coisas diferentes. Malafaia é um aliado, é um amigo, uma pessoa próxima, é um pastor, ele tem uma reputação, ele não tem nenhuma relação com o Bolsonaro contratual, como Michele tem, porque Michele é a esposa do cara. Ela poderia falar, a justiça vai ser feita. Acredite em Deus, acredite na justiça divina. Ela pode falar qualquer coisa do tipo, mas ela não falou. Se até Michele tá em silêncio, é porque aí tem coisa. E como que... E o grande medo dos aliados do Bolsonaro é eles se comprometerem com uma versão e depois com os novos inquéritos ou com novas provas, eles acabarem quebrando a cara. O Eduardo Bolsonaro começou a falar um monte de bobagem na entrevista à CNN. Aquilo foi muito emblemático. Não, porque há uma perseguição do Bolsonaro. Como que o Malafaia vai falar que o Bolsonaro é um perseguido? Vai acabar no ridículo igual o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Ah, o meu pai é perseguido, o Bolsonaro é perseguido. Ô deputado, ô Malafaia, mas tem uma mensagem aqui do Bolsonaro que ele recebe o link do vídeo do leilão e ele concorda. Então, que provas... Bateu aqui. Que mais provas ou quais outras provas a Polícia Federal tem? Como que eu vou me comprometer para depois queimar minha cara com uma prova irrefutável que possa sair? Não tem jeito. Não tem jeito. Vai passar mico, vai pagar mico igual o Eduardo Bolsonaro? Não dá. Por isso que há um medo dos aliados de Bolsonaro de se posicionarem. Só que sem o posicionamento dos aliados, Bolsonaro fica enfraquecido. Luciano Heng abandonou. Luciano Heng, empresário, velho da Havan, bolsonarista, depois da derrota do Bolsonaro, se afastou. Houve o evento conservador em Balneário Camboriú, lá o CEPAC, Heng não foi. Heng mora em Brusque. Brusque fica a poucos quilômetros de Balneário Camboriú. Ele poderia ter ido tranquilamente. Ele foi? Não foi. E os caras perceberam que ele não foi. Mas vai se envolver com o Bolsonaro, vai se envolver com o ladrão de joias, Bolsonaro tá em baixa. Os argumentos não tem o que fazer para defender. Malafaia abandonou, Michele abandonou, Heng abandonou. Quem poderia e quem não iria abandonar é o Carlos, mas Michele separou o Carlos de Bolsonaro. E vocês acham que isso não vai ter impacto na campanha municipal? É claro que vai ter. O PL prepara a imagem de Michele agora na campanha municipal porque sabe que não dá para usar Bolsonaro. Quem que vai querer se atrelar a Bolsonaro se nem os aliados mais próximos estão se envolvendo com o caso? O MDB em São Paulo tá de cabelo em pé. Como que nós vamos defender o Bolsonaro no palanque do Ricardo Nunes? Ah, ele não foi indiciado, ele só foi indiciado, ele não foi condenado. Isso é uma desculpa parva. Não dá pra você usar essa desculpa. Porque as provas estão aí. Olha, Bolsonaro está caminhando para um fim solitário. Um fim solitário. Ninguém quer ficar perto desse homem. Tóxico, ceboso, né? Deve ter halitose.